Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de Hoje. Nesse vídeo de hoje eu vou trazer uma dúvida que chegou no meu e-mail, que é a seguinte. Daniel, com cenário de juros mais baixos, as empresas podem se endividar e já estão se endividando tanto a ponto de trazer algum risco para as companhias e para os acionistas, etc. E isso a gente vai tratar nesse vídeo de hoje. Tá? Então curtam já o vídeo, se inscrevam no canal. Além disso, a gente vai pegar e vai mostrar alguns indicadores do mercado como um todo e também vamos falar um pouco sobre o índice lá nos Estados Unidos, o MSCI Brasil, e a gente vai ver o comparativo dele com outros países emergentes. Então curtam já o vídeo, se inscrevam no canal e logo depois da vinheta a gente já começa. Bom, vou compartilhar já aqui a tela, que eu fiz uma planilha com o Guinvest Pro, e a gente tem aqui ó, o seguinte, eu peguei a dívida bruta atual das companhias, tá? A gente tem aqui a dívida líquida, a última dívida líquida, 2018, 17, 16, não peguei 2019 porque ia ficar muito próximo, a mesma coisa aqui no patrimônio líquido, para a gente comparar com patrimônio líquido. Para algumas empresas uma dívida de 100 bilhões é muito, para outras não. E a gente tem aqui o valor de mercado também, sempre nas mesmas datas, 16, 17, 18 e a atual. Né? E aí a gente tem aqui, ó, aqui todas as ações do Ibovespa. O único cuidado que eu tive foi de tirar as ações que estão dobradas. Então, Bradesco, tinha Bradesco 3 e 4, eu tirei um dos dois, Petrobras 3 e 4, eu tirei uma das duas, e assim por diante. Tá? Como vocês sabem, bancos não possuem dívidas, então esses aqui ficam vazios, ó, no Itaú, no Santander, no Banco do Brasil, né, que a gente viu aqui em cima, no Bradesco também, e a gente vê aqui que a dívida bruta somada dessas ações do Ibovespa, a gente tem aqui 1 trilhão 183 bilhões de reais, um total de patrimônio líquido dessas empresas de 1 trilhão 638 bilhões, o que dá 72,22%. O que chamou atenção para mim é essa queda aqui de patrimônio líquido de 2018 para atual, sabendo que as empresas deram lucro. Um dos grandes motivos disso acontecer foi exatamente aqui, ó, Petrobras. Né? A Petrobras agora, no primeiro trimestre de 2020, ela teve um prejuízo muito grande, que foi aquele impairment que ela fez com relação às reservas de petróleo, que ela declarou lá um valor a menor de 58 bilhões de reais, o que resultou naquele prejuízo de 40 e poucos bilhões de reais. A gente vê que outras empresas também diminuíram, ó, a Vale diminuiu aqui o patrimônio líquido, até mesmo a queridinha aqui, o Itaú, reduziu o patrimônio líquido, e isso aconteceu porque as empresas pagaram também muitos dividendos. Então a gente teve o impairment da Petrobras e também yields muito grandes, que a gente vai dar uma olhada já já. Aí quando a gente pega a dívida líquida sobre o patrimônio líquido, a gente vê que teve um aumento grande, está voltando lá para aqueles níveis de 2016. Quer dizer, a gente teve um aumento de dívida líquida de 760 milhões para 880 milhões, e no segundo trimestre ainda deve subir mais ainda. Ainda tem empresa que nem distribuiu o primeiro trimestre, a Eng, por exemplo, ainda não falou o primeiro trimestre, é só dia 24 de junho, e a gente tem aqui essa dívida líquida subindo, mas ainda dentro de um patamar aceitável, de um patamar bom. Outro indicador que é interessante da gente olhar é o Enterprise Value, né, que seria a soma da dívida líquida mais o valor de mercado das companhias, porque a gente calcula muito o preço justo de ação a partir do Enterprise Value. Então, a gente vê aqui que tem subido esse indicador, o que é bom. As firmas elas estão conseguindo ter um valor maior, né, diferente do valor de mercado. Esse é o valor da empresa como um todo. E a gente tem aqui o valor de mercado, que também está em alta, subiu um pouco menos nesse período. O que a gente tem visto, e isso é fruto dos juros mais baixos, é um preço-valor patrimonial crescente. A gente saiu de 1,51 lá atrás para 1,79, 1,92. Esse movimento do preço-valor patrimonial cada vez maior é um movimento global, porque as empresas de antigamente, elas precisavam ter um preço-valor patrimonial muito próximo a 1, porque eram empresas industriais, empresas que não tinham tanta projeção de crescimento de lucros assim. Uma empresa muito boa ia ter lá o preço-valor patrimonial de 2, 2,5, por exemplo.
Só que o mundo de hoje tem muitas empresas de serviços, tem muitas empresas asset light. Então, essas empresas acabam tendo um preço sobre valor patrimonial muito grande, tá? Ou empresas mesmo de varejo, uma Magazine Luiza hoje, ela é quase que precificada como uma empresa de tecnologia. Então, ela tem um preço sobre valor patrimonial muito alto, mesmo tendo um valor de mercado enorme, mesmo tendo um valor patrimonial, um patrimônio líquido grande. Tá? Então, o preço sobre valor patrimonial é algo que chama atenção, sim, mas se você olhar o dos Estados Unidos, que tem a maior parte dessas empresas, já está em 3,3, 3,4 vezes. O Brasil é 2 vezes o preço sobre valor patrimonial. E aí eu venho aqui para a divulgação do Morgan Stanley, MSCI Brasil Index, isso tudo está em dólar, e essa linha aqui é muito interessante da gente observar. Essa aqui em azul é o MSCI Brasil, o amarelo são Emerging Markets, que são os mercados emergentes, e aqui embaixo é o ACWI, que é o All Country World Index, né, que são as 47 países que o Morgan Stanley cobre. Aí o que acontece? O MSCI Brasil é composto de 55 constituintes, esses constituintes principais estão aqui, a Vale, a principal, Itaú, B3, Petrobras. O modelo é um pouco diferente do Ibovespa, porque só tem interesse aqui no valor de mercado que está em circulação, só no free float. Né? Então, a gente vê aqui Magazine Luiza lá em cima, por exemplo, a B3 em segundo lugar, diferente do Ibovespa. Tá? A gente tem empresas que têm 267 milhões aqui de dólares, não, o índice todo 267 milhões de dólares, a maior empresa 30,9 milhões, a menor 844 milhões, né? 30,9 aqui na verdade é 30,9 bilhões, aqui é 267 bilhões, aqui é 844 milhões. Vírgula lá nos Estados Unidos é como se fosse o ponto daqui. Então, lembra que é só ações em circulação aqui no total. E aí a gente tem aqui, MSCI Brasil, nesse ano, do início do ano até o final de maio, né, 29 de maio, o MSCI Brasil tinha caído 43% contra uma média de 15% dos mercados emergentes. O restante do mundo caído no 9,16%, né, nesse período aqui do início do ano até agora. O preço sobre valor patrimonial do MSCI Brasil, 1,86%, 1,50 dos emerging markets, 2,23 somando todos os países do mundo. E a gente vê aqui que talvez seja a maior vantagem do Brasil, que é um yield maior, né? As empresas aqui, como tem isenção do dividendo que não tem no resto do mundo, as empresas acabam pagando mais dividendos. Tá? Eu não sei até que ponto isso é benéfico para as empresas a longo prazo. Mas algo que é interessante a gente ver é essa diferença, menos 43 a menos 15. Se a gente pegasse o índice do Brasil em fevereiro, a gente ia ver que ele estava ganhando dos outros, igual a gente vê aqui, Ele estava ganhando dos outros e agora ele está perdendo dos outros. O que corrobora aquilo que a gente falou no sábado, que mesmo com a alta recente, quando a gente olha em dólar, quando a gente olha até mesmo em real, a gente vê que o Brasil tem potencial de alta ou pelo menos tem um potencial de perda menor do que os outros países emergentes. Quando a gente pega desde o início, em 2000, a gente tem o Brasil crescendo 6,75% ao ano em dólar, contra 4,97% ao ano de todos os países do mundo somados, né? O Brasil teve uma década muito boa de 10 e uma década muito ruim de 10 até 20. Então, a gente espera que o Brasil agora reencontre o caminho do crescimento e tenha uma década boa de 21 a 30 aqui no total. E para a gente terminar aqui, a gente tem aqui os fatores. Essas bolinhas amarelas são os países emergentes e o azul é o Brasil. Então, a gente vê aqui que o Brasil tem uma volatilidade muito grande, porque no quesito baixa volatilidade ele está underweight, quer dizer, ele está abaixo da média. Ele está muito abaixo da média, ele está quase um desvio padrão abaixo da média. Cada linha dessa é meio desvio padrão. Então, o Brasil tem muita volatilidade. Ele tem a vantagem aqui do pagamento de dividendos, né, cash flow paid out. A gente tem aqui uma qualidade dos balanços, também está um pouquinho positivo.
mas menos do que os mercados emergentes. O momento do Brasil aqui em maio era um momento negativo, que para mim eu acho ótimo. Eu adoro comprar quando esse momento no MSCI Brasil está aqui bem perto lá do underweight. A gente tem empresas que têm pouco valor de mercado, mas o mercado emergente tem menos. E a parte de valor mostra que o Brasil está um pouco ligeiramente barato em relação a outros países. Na minha visão, ele está muito mais barato do que esse pouquinho que o pessoal está colocando aqui, mas, enfim, essa é a avaliação do Morgan Stanley. Enfim, gente, esse é mais um vídeo de hoje. A gente mostrou as dívidas corporativas, acabei engendrando aqui em uma amostra de como a Bolsa, mesmo tendo essa alta recente, ainda encontra-se ligeiramente barata, não mais tão barata, mas ainda assim barata. E é importante a gente deixar isso tudo claro, porque depois a gente vai ver gente que vai, enfim, falar que devia ter aproveitado o momento ou coisas do gênero. Abraços aí a todos, bons investimentos para vocês. E essa semana eu já vou começar uma série de lives que vai ser com algumas pessoas influentes e que tem a ver com a parte de análise de empresas, que é o que você olha para analisar uma empresa. Tá? Então, agora, já na quarta-feira, se eu não me engano, caso mude, a gente vai avisar, mas eu já vou falar com o Adriano Severo, que é consultor financeiro e etc., já trabalhou muito tempo nessa parte de análise também e analisando empresa, e vai ser bem interessante. Então, a gente vai começar com ele, depois a gente vai ter várias outras lives também. Abraços aí a todos, bons investimentos e tchau, tchau.